Já estamos nos aproximando do final do mês de fevereiro e com ele algo que nós anunciamos ainda no início do mês. Dia 28, próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos uma atividade muito especial. Teremos a oportunidade de nos reencontrar depois de tanto tempo. Mas nós vamos fazer isso de uma forma ainda um pouquinho diferente. Nós vamos nos encontrar para um culto que é chamado de drive-in, quando nós estaremos todos, cada um em seu próprio carro, no mesmo lugar, e de dentro do nosso carro nós vamos cultuar a Deus juntos. Essa oportunidade vai acontecer no estacionamento da Escola Adventista, que fica ali, pertinho do conservatório e da biblioteca municipal. Nós vamos todos, com os nossos carros, entrar no estacionamento da escola, que fica no subsolo, portanto é um estacionamento coberto, e vamos participar juntos de um culto de gratidão a Deus, de um momento de intercessão uns pelos outros, de um tempo de louvor, de um tempo de estudo bíblico, de um tempo de oração. Eu sei que todos nós estamos com muita saudade das nossas atividades presenciais, mas continuamos entendendo, principalmente nesse momento que nós vivemos, que ainda não é seguro sem que haja disponibilidade de vacina, especialmente para os nossos idosos a partir de 60 anos. Então, enquanto a vacina não chega aos nossos queridos idosos, nós vamos nos encontrar desta forma agora no dia 28. Vamos todos, às 10 horas da manhã, no próximo domingo, no estacionamento da Escola Adventista. Durante a semana eu vou passar certinho o endereço para todos. Vamos nos encontrar e cultuar a Deus juntos e interceder uns pelos outros. Um detalhe importante, desde já eu quero deixar avisado. Nós estamos proibidos de buzinar. A escola, infelizmente, teve vários problemas com essa situação. E nós não queremos promover nenhum problema para a escola. Nós queremos apenas aproveitar esse tempo para nos alegrarmos no Senhor e podermos orar uns pelos outros. Então, não esqueça, reserve essa data, próximo domingo, dia 28, às 10 horas da manhã, no estacionamento da Escola Adventista. Por enquanto, nós vamos fazer juntos, mais uma vez, mais uma devocional nesses nossos encontros à distância. Hoje vamos ler no Evangelho narrado por Mateus, o capítulo de número 11. Vamos ler do versículo 25 até o versículo de número 27. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O contexto desses versículos que nós acabamos de ler, ele começa no mesmo capítulo 11 do Evangelho narrado por Mateus, logo ali no versículo 20, do versículo 20 ao versículo 24, para ser mais preciso. E nesses versículos, do 20 ao 24, nós temos o registro de que Jesus estava fazendo uma séria repreensão a algumas cidades, porque naquelas cidades ele havia operado vários milagres, mas mesmo diante dos milagres não havia acontecido conversões. Contudo, quando nós passamos para a leitura do versículo 25 em diante, nós já temos Jesus fazendo uma oração. Os versículos que acabamos de ler são um registro de uma oração de Jesus, uma oração de gratidão, uma oração de louvor a Deus. E nesta oração ele registra a sua gratidão a Deus, porque mesmo nesse contexto de falta de arrependimento, ainda assim muitas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. E nesta oração de gratidão, Jesus destaca dois motivos especiais. O primeiro deles
é gratidão ao Senhor que salva. Gratidão ao Senhor que salva. Jesus é o primeiro filho de Deus, né? Chamado de primogênito. O primeiro de muitos filhos de Deus que foram adotados na nova aliança a partir do próprio sacrifício de Jesus. E como filho de Deus, Jesus desfrutava de uma intimidade especial com o Pai. Isso pode ser visto em todas as páginas do Evangelho. Agora é interessante notar que nessa oração que Jesus fez e que nós acabamos de ler, ele destaca, né? Ele chama, ele invoca a Deus como Senhor dos céus e da terra. Essa expressão Senhor dos céus e da terra, ela indica a soberania de Deus. Ela revela a soberania de Deus. E é por isso que Jesus está invocando especificamente o Pai como Senhor da terra e dos céus. Porque nesse momento em que ele está agradecendo a Deus pela salvação, ele está destacando o fato de que o Senhor soberano revelou a sua graça salvadora aos pequeninos. Ele, como soberano Senhor, quis ocultar a salvação dos sábios e revelar esta graça aos pequeninos. Os sábios são aqueles cheios de si mesmos, enquanto os pequeninos são aqueles que dependem inteiramente do Senhor. São aqueles que dependem inteiramente da graça salvadora de Deus revelada através do seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus está aqui então agradecendo ao Pai por ele ter se revelado aos pequeninos, por ele ter revelado a sua graça àquelas pessoas que dela dependem. Gratidão ao Senhor que salva. Mas há um outro motivo de gratidão que Jesus expressa nessa oração. Gratidão ao Senhor que se revela, porque não conheceríamos a Deus de outra forma se Ele mesmo não tivesse a iniciativa de se revelar. E nessa oração, Jesus deixa outra coisa muito enfatizada, que o seu poder e a sua autoridade como Filho de Deus vinham diretamente do seu Pai. E esse poder e essa autoridade que Jesus tem como Filho tinham um objetivo muito específico: conhecer e fazer conhecida a graça de Deus. Jesus é quem revela a graça de Deus. Jesus é quem revela a salvação que vem por meio dele, o Filho, e somente por meio dele. Este Deus soberano que salva decidiu revelar a sua graça aos pequeninos, às pessoas que dependem dele para ser salvas, às pessoas que entendem que por si mesmas não vão chegar à salvação, mas que recorrem a ele, pedindo socorro, pedindo graça, pedindo misericórdia. E assim nós aprendemos com essa oração de Jesus que a verdadeira bênção do Evangelho é a revelação da graça salvadora. E principalmente o fato de que através desta graça salvadora nós podemos ter um relacionamento de filhos com o Pai de Jesus Cristo. Porque em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados, nós também podemos chamar Deus de Pai. Este Senhor todo-poderoso, soberano nos céus e na terra, nos acolhe como filhos e podemos chamá-lo com toda tranquilidade, com toda a confiança, com todo o acolhimento, podemos chamar Deus de Pai. Por fim, eu quero destacar aqui algo que vai nos ligar ao próximo texto. Porque Jesus encerra a sua oração fazendo um verdadeiro chamado, um verdadeiro convite aos pequeninos. O público é o mesmo, porque estes pequeninos, que não são cheios de si mesmos, mas abrem o seu coração para ser cheio da graça de Deus, são todos aqueles que preferem depender justamente da graça.
e são todos aqueles que se sentem cansados e sobrecarregados em um mundo que insiste em oprimir os pequeninos. Não precisamos fazer um exercício tão grande assim para lembrar do nosso próprio contexto e perceber que ainda hoje os pequeninos continuam sendo oprimidos e que se exaltam aqueles que buscam glória para si mesmo. Mas a boa nova do Evangelho é que a graça está oferecida a todos aqueles que dela dependem, aos pequeninos, mesmo que estes se sintam cansados e sobrecarregados, como muitas vezes nós podemos nos sentir. Mas aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou dizer que a continuação dessa reflexão bíblica nós vamos fazer no próximo domingo, no dia 28, lá no estacionamento da Escola Adventista, quando nós vamos ler a sequência dos versículos desta oração de Jesus. E vamos pensar um pouquinho mais a respeito deste chamado que Jesus faz aos pequeninos, mesmo que estejam cansados e sobrecarregados. Por enquanto, um forte abraço a todos. Espero todos no próximo domingo para orarmos juntos, cantarmos juntos e juntos continuarmos lendo e estudando a palavra do Senhor. Um abraço em Cristo. Amém.